Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. São exatamente 11h38 da noite, quase na viração, né? No próximo dia. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, com um propósito, para nos olharmos diante do Senhor, pelas nossas causas, pelas causas da nossa família, por tudo aquilo que nós necessitamos, né? Há vários tipos de propósito, vários tipos de jejum, há vigílias, a vigília do avivamento, a vigília de louvores, mas hoje nós estamos aqui, né? Certa vez alguém perguntou assim: como é que eu faço para jejuar? Jejuar é não comer, é você se obedecer e dar comida, não comer. Agora, o propósito do jejum é o que nós temos que entender. Então, eu jejuo, eu não como. Conforme o que eu jejuei, conforme o que eu propus, conforme aquilo que veio no meu coração, eu não como. Agora, o propósito do jejum é esse que nós vamos trabalhar em cima, é esse que nós vamos buscar, é esse que nós vamos realizar, para que Deus venha nos dar resposta. E hoje nós estamos aqui para se humilhar. O propósito é se humilhar diante de Deus, é se sentir mesmo pequeno, para que o Senhor venha crescer. Se for no pó na cinta, nós vamos falar do jejum de Esther, que ele diz, né? E a Bíblia vai falar que ela, aqui no Esther 4:10, né? Então disse Esther, tornasse a dizer a Mardoqueu. Esther disse, ela já tinha dito, e ela mandou de novo dizer a Mardoqueu: vai a junto de Deus, e se acharem Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, perecia. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Tem vários tópicos de jejum, de pano de saco de cinza, né, de humilhação, mas nós tiramos esse como exemplo, que ela se vestiu de pano de saco de cinza e se prostrou diante do Senhor. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite, né? Nesse momento, antes da gente, para não poder entender esse momento aqui, acho que tem 3 anos, antes da pandemia, 3 anos da pandemia já. Antes da pandemia, eu preciso contar essa revelação, porque isso vai acontecer depois dessa revelação, de 3 anos atrás, antes da pandemia, a qual eu contei, alguns não lembram, outros vão lembrar quando eu vou falar, a qual eu tive uma revelação aqui na igreja. Nós estávamos ministrando aqui na frente, e o Senhor mostrou uma figueira muito grande ali na parte de fora da entrada da parte ali, fora da igreja. E era uma árvore muito grande, e essa árvore estava carregada de frutos, e tinha muitos frutos verdes, e tinha muitos frutos maduros no chão. De repente, aquele homem grande, que eu creio que hoje do Senhor, o próprio Senhor, ele vinha com uma pá muito grande também, e ele começava a colher aqueles frutos que estavam maduros no chão. Começava a colher e colocava numa grande cesta. E depois disso, ele começava a esticar a mão dele bem grande e começava a tirar os frutos, e os frutos eram verdes. E eu perguntei para o Senhor: os maduros, tudo bem, como que o Senhor está fazendo isso? Aí ele me trouxe a palavra e disse assim: está tempo e fora do tempo. Tirarei dessa figueira os grandes e os pequenos, os verdes e os maduros, para que não se percam. E grande vai ser a colheita. Isso antes da pandemia. A Adriana é testemunha, nós nem está pertinho. Foi no meio do 2 anos que aconteceu a pandemia, a grande morte, né? Teve, está tendo ainda de surpresas. Muitas seriam as surpresas de pessoas que iam partir. E muitas, e eu fiquei sem entender. Forma de grandes, de pequenos, de crianças, de adultos, de jovens, de líderes, de mulheres, de homens. Tudo que aconteceu. E eu entendi, né, que depois que começou a pandemia, começou a recolher de Deus, né, a mão de Deus, começou a enfermidade veio, levou muita gente, e até hoje muita gente está surpreendida com muitas perdas, com muitas pessoas que nem imaginávamos que já iriam partir para o Senhor e partiram. E depois, nessa mesma noite, quando eu cheguei em casa, eu sonhei, que eu já contei aqui também, só para os irmãos lembrar hoje aqui, porque nós vamos fazer esse ato profético aqui. A
igreja estava apagada, as luzes estavam apagadas, tudo estava apagado. Lá fora era um apagão muito grande, as portas estavam fechadas, a porta pequena ela ficava aqui no meio, e era menorzinha, mais estreitinha do que essa que está aí. E essa porta estreita, nós estávamos poucas pessoas aqui, nós estávamos andando, era como se fosse, sabe, como se estivesse andando, gemendo, era um silêncio, não tinha muita voz, não tinha altura de voz, não tinha clamor, era um uivo, um gemido, um prantear assim baixo. Sabe quando você anda para lá e para cá e você não sabe o que fala? Nós estávamos assim dentro da igreja. Tinha duas ali fora, tinha duas aqui, tinha várias pessoas e a porta estreita. E a igreja estava apagada. E daqui a pouco nós começávamos nessa oração, como se tivesse uma tristeza muito grande na igreja, e alguém batia na porta. Eu perguntava no apóstolo assim, tem alguém batendo na porta, pode abrir? Aí ele falou assim, já é noite, né? Já era madrugada. Aí nós conversando com ele assim, nós resolvemos abrir a porta, porque tinha alguém batendo, alguém pedindo socorro lá de fora. E quando a gente abria a porta, na direção da porta formava um corredorzinho e ia estreitando, bem estreitinho. E quando abria a porta, entrava com ele uma mulher, e ele estava assim, num caminho estreito que quase não dava para entrar. Nós pensamos, tudo escuro lá fora, e aqui estava escuro também, mas tinha uma luzinha ainda. E nós chamávamos para entrar e tinha uma grande multidão que batia na porta e queria pedir socorro para entrar aqui, porque era o único lugar que a porta estava, que alguém estava batendo e que estava abrindo essa porta. Era o único lugar. Nós já fomos ali, já fomos lá, batemos e ninguém abriu a porta. E aqui alguém abriu. E desespero, nós queremos ficar aqui, estamos com fome, estamos precisando ouvir. E entrar, parecia assim o fim do mundo. Mais ou menos os irmãos entenderam a sensação que eu tive. E começava a entrar, onde iam assim, entravam de lado, assim, um distrito tão grande, tão apertado, mas todo mundo fazia força e entrava. E entrava uma grande multidão, e isso, a igreja começava a clarear. Daqui a pouco, quando eu olhava aqui, uma grande luz, como fosse um sol, né? Aquele sol bem grande, assim, clareava. Aleluia. Aí começava a vir um sol, lá fora, o sol tão grande, as pessoas colocavam a mão no rosto, assim, e entravam e falavam assim, que vocês estão seguros agora. E começava uma oração, e a oração já tinha voz. Aquilo que não tinha voz começou a ter voz. Aquilo que não tinha lágrimas começou a ter lágrimas. Aquele lugar de tristeza começou a se transformar num lugar de alegria. Aquele lugar de silêncio, assim, tão. Isso nós escutávamos barulho do silêncio, começamos a escutar um som de adoração. E começava assim uma adoração, um nível de adoração tão grande, que tinha tantas pessoas. Eu lembro que, eu não lembro se eu contei, se eu lembro que eu olhando lá quando eu lembrei, tinha tantas bandeiras representando os países, e as bandeiras elas balançavam, e a porta continuava estreita, as pessoas continuavam batendo e não tinha mais lugar para as pessoas entrarem. E interessante que a luz clareava aqui dentro, lá fora estavam as trevas. Então eu entendi que aqui é o refúgio. Que aqui, então hoje, esse não vamos ter esse ato profético, porque o caminho já está estreito. Porque já tem gente pedindo socorro, já tem gente batendo na porta, talvez nós não estamos escutando. Já tem gente falando assim, me socorre de alguma maneira, e talvez nós não estamos escutando, nós estamos fazendo por quê? Porque estamos também assoberbados, estamos assim, atarefados, estamos fatigados, estamos cheios de tantos problemas, de tantas dores, de tantas lutas, que não conseguimos mais ouvir. Então esse despertar hoje para isso, foi por causa dessa revelação que eu falei para a Adriana, eu tenho que cumprir isso, né? Deus falou assim, você vai passar, nem que for sozinha, uma noite na minha casa, e você vai passar essa noite, você vai orar, você vai fazer o que eu mandar, vai Aleluia. Vai chorar, vai fazer, e depois você vai deitar, e você vai ter um sono, e esse sono vai ser que nem o de Jacó, você vai deitar sobre o chão, sobre uma pedra, e você vai ser despertado pela presença do Senhor. Amém. Despertado, porque Jacó, ele deitou cansado, porque a esquerda dele foi uma pedra. Ele deitou porque ele estava exausto, ele estava fatigado, ele talvez nem achasse que naquele lugar ele poderia dormir e ter um encontro com Deus. E ele viu as escadas dos anjos subindo e descendo,
E ele ali contemplou, quando ele acordou, ele falou, verdadeiramente o Senhor está aqui, eu não sabia. Mas eu pensei, eu quero acordar e falar, verdadeiramente o Senhor está aqui, eu não sabia. Comecei a estar aqui. Então, essa experiência, eu sei que nem todos vão poder ficar aqui à noite, mas o que eu penso? Você pode ter essa experiência na sua casa. Pode ter essa experiência também na sua casa. E contando para minha mãe, né, sobre esse propósito de humilhação, eu fiz uma palavra para minha mãe, e minha mãe teve uma visão ali, colocaram o doente na esteira e levaram ali, né? E ela falou, filha, você tem uma esteira aí? Eu falei, tem. E ela falou, vamos lá em cima. Aí nós fomos lá, foi um dia que estava muito angustiado, não sabe, estava com muita angústia, estava com muita dor. Aquele ponto de interrogação, né, que tem na nossa vida quando a gente está no nosso limite. E ali minha mãe levou assim, ela ungiu com os carvões a esteira e ela mandou eu deitar na esteira, ungiu e orou. E mandou deitar essa esteira. O meu corpo tremia tanto, parecia que meus ossos dentro dessa carne estavam soltos. Nós foi uma tremedeira, que eu estou até tremendo agora. Nós foi uma tremedeira que eu não consigo explicar. Não tinha. Aleluia. Os ossos ficou soltos, começou a balançar. Eu creio. Sabe, solto assim, eu querendo entender, falando que ela, minha mãe colocou a mão sobre mim, ficou olhando assim de mim. Minha mãe, meus ossos estão se mexendo dentro de mim, estão. Está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa aqui dentro de mim. E ela falou assim, lado profético. Deus está te curando, nem Deus está te curando de algo, minha filha. De algo emocional, de algo na sua vida, de algo da nervosa. E ela falou assim, quando você for fazer esse curso, você leva a esteira. Profeticamente você vai fazer isso. Cada um vai ter o seu momento de deitar na esteira, o seu momento de reflexão. Porque ali, onde quando aquela mulher trouxe aquela palavra, aquela senhora trouxe aquela palavra que ela falou do Salmo forte, hein? Forte, foi mais ou menos o que aconteceu comigo naquele dia. Interessante, né? Porque eu falei assim, Senhor, por que toda vez que eu peço milagre eu vejo a minha mãe? E ela falou que via a pastora dela. E foi uma ideia. E eu também, toda vez que eu pedi um milagre eu vi a minha mãe. E minha mãe era uma mulher tão sofrida na vida, eu já vi minha mãe perder tanto assim, que eu já questionei a Deus por causa disso. E o inimigo é tão sujo que quando a minha mãe contava a fé dela, quando começava a contar as bênçãos, às vezes queria me vir uma irritação. Uma coisa assim que não era de Deus, porque eu pensei, o negócio está acontecendo, está ruim, mas tenha fé em Deus, na minha vida, tenha fé, confia, mas eu nunca neguei a Deus, é verdade. E o inimigo começou a colocar uma inquietação, a senhora também só fala. Está entendendo? É só profetia, só profetiza que eu peço, profetiza leva. Mas você quer que eu entenda isso? Por que pedir a minha mãe? Porque naquela noite, irmão, só estava eu e ela, todo mundo tinha saído, e só estava eu e ela. E de repente, antes dela me levar lá para cima, eu me ajoelhei assim. E eu deitei no colo dela. E eu falei assim, mãe, me abençoa. Eu reconheço a solução. E eu olhei para ela assim, eu falei assim, me abençoa. Eu pus a cabeça no colo dela assim, ela me abençoou, passou a mão assim sobre mim. E eu me ajoelhei no chão. E fiquei ali que nem uma criança, me senti uma criança assim, sabe, no colo dela. E eu vi ali que aí Deus falou assim, ó, o amor de mamãe é comparado ao meu amor. Você tem a sua mãe que te ama. No dia do aniversário dela, minha filha, ela estava chorando e a filha. O que eu pedi para Deus hoje foi para Deus te curar. E Deus falou assim, o amor de mamãe é comparado ao meu amor. Aleluia. Se o amor que a sua mãe tem por você e por isso, reconheça esse amor e receba essa cura que Deus está te dando. E ali nós tivemos um momento, irmão, assim, difícil, a gente ama, né? Mas eu, sabe, um momento sem barreiras, um momento assim que eu fiquei tão próxima da minha mãe, tão próxima assim, e eu entendi que aquilo que o inimigo queria colocar na minha vida, e quantas vezes eu falava de oração dela, não acontece, não está acontecendo, a gente tem que jogar em alguém. Geralmente os filhos não jogam na mãe, e a gente é assim. E a gente quer jogar assim, mãe, fala. A mãe tem uma posição, mas a posição dela sempre foi a mesma. Ela sempre manteve a autoridade, sempre manteve a palavra de bênção dela sobre a minha
duvidava, porque eu achava que não estava acontecendo. Então, quando aquela mulher contou esse testemunho, eu lembrei que um dia antes foi quase a mesma coisa, né? Então eu fiquei feliz com a minha mãe, eu trouxe a esteira, eu sei que Jesus já está aqui, eu sei que Jesus já está trabalhando na minha vida. Eu pude entender algumas coisas de provação, de tempo de Deus, de questionar, de fazer, de estar tempo, fora de tempo, né? Não esperar o tempo passar não, mas está tempo agora, nesse tempo, fora de tempo, não tem mais tempo para esperar. E hoje eu estou feliz porque nós viemos aqui hoje, né? Meus irmãos estão aqui, e nós vamos cumprir isso hoje. Eu acredito que essa bênção vai ser para a minha vida, vai ser para a sua vida, porque Deus falou que hoje ele ia, como eu falei para a Adriana, se humilhar, descer mesmo na humilhação, se sentir nada, se sentir pequeno, né? Se sentir nada para que Jesus cresça, para que a gente possa ter intimidade com Jesus. Eu pensei, a gente nós queremos ver Jesus. Mas eu quero depois dar uma palavra sobre mistério. Mas o que a gente tem? Qual é a preparação que você tem para ver Jesus? Quando você se preparou para ver Jesus, para ver Jesus, para ele vir ao seu encontro? Como você preparou o seu exército? Como você preparou de dentro para fora? Como está o seu espírito, a sua alma de dentro para fora? Então, tudo é isso, tudo vai vir de dentro para fora, uma transformação, uma santificação, algo que vai acontecer para nós podermos chegar e conhecer Jesus. Então, esse jejum, ele vai falar sobre isso. Ele vai fazer sobre isso, para que a gente se humilhe, para que a gente se aproxime. Tem um livro que eu li, a carne, quando você mata a sua carne, a carne cheira mal. Você fica 2 dias sem tomar banho, ou morre, 3 dias você já está cheirando mal. Então, espiritualmente também, nós temos que matar a nossa carne. Temos que matar a nossa carne. Ela tem que cheirar mal mesmo para que o Espírito Santo venha e limpe, faça a purificação, porque nós possamos se aproximar de Deus. Quando Deus fala assim, para a gente se aproximar dele, parece simples, mas por que às vezes eu não tenho a presença do Senhor? Por que a glória não se manifesta? Por que Jesus não nos toca? Porque ele procura um coração contrito, quebrantado, um coração puro. Ele procura alguém, né? Alguém que se coloque na brecha. É tantas coisas que ele procura, não por fora, mas por dentro, porque quando Jesus, nós procuramos ele procura em nós, ele começa a procurar por dentro. Então tem uma parte aqui que depois eu vou estar me explicando também, que vai falar um tipo de jejum que eu também tomei um choque quando Deus me deu essa palavra que eu ouvi, e eu falei, meu Deus do céu. Às vezes a gente não entende nada mesmo, né? Não entende bem pouco, mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, nós começamos a entender. Então, essa primeira parte, eu gostaria que todos colocassem